Oi, gente, eu sou a Bruna, tô aqui com a Isabela e com a Laura e a gente vai falar sobre ISTs, o estigma e conflito familiar. A gente vai falar sobre ter uma abordagem com adolescentes de maneira que não seja estigmatizante e que, além de prevenir, falar sobre ISTs também possa ser acolhedor. Porque a gente tratando de adolescentes que estão numa fase da busca pela própria autonomia, a mera curiosidade, a descoberta da sexualidade pode fazer com que essas pessoas entrem em relações muito perigosas. Além de prevenir a contração de STs, a gente também tem que fornecer um ambiente acolhedor para que os adolescentes se sintam num ambiente acolhedor dentro da família e saibam que eles vão ser aceitos e protegidos caso aconteça qualquer coisa. E a gente teve a escolha do tema por causa das altas do número de contração de HIV, já que, segundo o Ministério da Saúde, mais de 52 mil jovens de 15 a 24 anos com HIV evoluíram para AIDS nos últimos 10 anos. Isso mostra que essa falta de lugar de uma conversa legal, uma conversa saudável com os adolescentes, podem causar uma desinformação e levar a casos mais extremos. Sim, e a gente sabe que a adolescência é uma fase de vulnerabilidade psicológica, né? No qual a pressão dos pares e o desejo de aceitação social podem sim influenciar decisões impulsivas. Então, por isso, o papel da educação sexual é fundamental, porque pode fornecer para os adolescentes as ferramentas necessárias para serem feitas escolhas informadas sobre a sua saúde sexual. Ao contrário do que muitos acreditam, a educação sexual não funciona como um gatilho para a prática sexual precoce. E também não pela prática da sexualidade como não normativa. Ela atua como um escudo, tomando a atividade sexual mais segura e consciente. Falar da prática da sexualidade é tão importante quanto toda a abordagem biológica que a gente tem quando a gente estuda na escola. Então, mais do que as pessoas aprenderem as formas virais e bacterianas de uma IST, é tão importante quanto que elas aprendam as maneiras de se proteger. Então, entendam sobre métodos contraceptivos, entendam sobre a proteção promovida pelo preservativo e saibam que elas correm risco a cada relação sexual que elas têm, que elas precisam conhecer, se conhecer por quê? Principalmente para meninas. Pensando que existe uma cultura do assédio no Brasil, é muito importante que, conversando sobre sexualidade, elas saibam conceituar os próprios limites e saibam ter a visão de quando foi ou não foi um desrespeito a alguma abordagem sexual. Sim, e a gente acredita que a instituição deve criar um ambiente de apoio e de orientação com espaço para fortalecer ainda mais o suporte psicológico e a comunicação aberta sobre sexualidade e saúde sexual. Porque muitas vezes, ao não falar sobre o assunto, isso corrobora para o tabu, tanto em volta das ISTs quanto em volta das práticas sexuais no geral. Sim, e são desafios significativos na comunicação, né? É um tema bem difícil e acontece negligência de responsáveis, de familiares e que causa uma dificuldade nessa promoção de cuidados tanto sexuais quanto afetivos. E por isso que os professores devem sim se esforçar para manter um contato direto com as famílias por meio de reuniões, telefonemas, tentando colocar o responsável e o familiar no meio também. Ele precisa saber o que esse adolescente está passando, mesmo que cause um pouco de conflito no começo, mas tentar tornar isso mais leve. Até porque os pais não precisam ser os únicos a ter esse tipo de conversa com os adolescentes. No caso de uma família que pareça ser muito negligente, os professores também podem fornecer esse apoio e não precisa ser só o professor de biologia ou algum professor responsável para isso. O psicólogo também seria muito ideal, mas qualquer profissional de um ambiente educacional pode fazer esse acolhimento. E além de prevenir, fazer também o acolhimento. E é esse adolescente entender que caso ele contraia alguma coisa, não é o fim da vida dele, que tem tratamento e que o primeiro passo é relatar tudo o que aconteceu justamente para buscar ajuda em alguma unidade de saúde. Um bom acolhimento pode começar quebrando esse preconceito que as pessoas têm de assimilar ISTs à homossexualidade como se a comunidade LGBT fosse vetor de infecções sexualmente transmissíveis, o que não é verdade de forma alguma, até porque elas também podem ser contraídas de maneiras não sexuais.
é muito importante que os educadores e os familiares, durante um acolhimento, falem justamente sobre como é comum e é possível acontecerem relações entre pessoas do mesmo sexo e como não tem nada de errado em experimentar caso uma pessoa se sinta atraída por alguém do mesmo sexo. Porque quanto mais esses assuntos que estão interligados forem tensionados com a família, mais um adolescente pode sentir vontade apenas para reivindicar sua própria autonomia de impulsivamente se envolver numa relação que pode ser perigosa. O que é uma relação perigosa? Eu acho que seria uma relação perigosa no sentido de não haver nenhum tipo de proteção. Não só isso, mas também em questão do consenso, né? Para a pessoa ter, para o adolescente ter na cabeça dela muito claro que não é qualquer um que pode chegar encostando, não é qualquer um com quem ela pode ter relação, que ela não precisa se sentir coagida em momento nenhum. Então, eu acho que, só tangenciando um pouco, acho que não só a questão das ISTs, mas essa questão consensual também. E um ambiente acolhedor sendo aquele que não julga e que escuta acima de tudo. Caso haja algum caso de uma pessoa contraindo IST, esse acolhimento tem que não ser nada culpabilizante. Essa pessoa que contraiu IST, ela não pode ser vista como culpada. Isso tem que ser trabalhado de forma passiva, porque, independentemente de caber ou não alguma culpa, não há nada que possa ser feito além de buscar um tratamento e a escuta psicológica para essa pessoa. Então, ela não tem que ser vista como culpada. Ninguém é culpado porque ninguém escolhe contrair uma IST. Eu acredito que o aumento de casos de ISTs em jovens esteja um pouco pelo fato de que muitos jovens não estejam hoje se preocupando tanto, não sei se eu posso dizer isso, mas se preocupando, ou talvez se preocupando muito mais com a gravidez, então fazendo outros métodos contraceptivos que não o preservativo e desfocam um pouco que existe o fato da IST também. Eu acredito que possa ter um pouco a ver com isso. E também tem sempre aquele pensamento de que comigo não vai acontecer. Até também eu acho que as pessoas têm um desconhecimento um pouco da PrEP e da PEP. É uma coisa que é divulgada, mas não é igual o preservativo é divulgado. E até em escola mesmo. Eles dão camisinha, tudo, em metrô mesmo, mas a divulgação do PrEP eu não sinto que seja tão forte, ou do PEP também. E eu acho que os jovens acabam, às vezes, mesmo desconhecendo esses outros métodos de prevenção. O PrEP e o PEP são remédios, são antibióticos que, se existissem há algumas décadas atrás, teriam salvado muitas pessoas que morreram por complicações da AIDS. Então, eles compõem o que hoje a gente chama do coquetel, que uma pessoa toma em qualquer UPA, logo depois de realizar testes rápidos de ISTs, como HIV, sífilis, hepatite. Então, essa pessoa recebe um conjunto de 2 comprimidos que ela toma por 30 dias, se for o caso do PEP, que é o pós-exposição ao vírus. Mas existe também a prevenção. Existe a possibilidade de você fazer um acompanhamento e tomar por muito tempo o PrEP, que é o pré-exposição, que já impede que você tenha chance de desenvolver alguma IST dentro de você, caso você esteja numa relação que possa ser de risco, caso você tenha alguma desconfiança. Existem adolescentes, assim como adultos também, que são muito resistentes ao uso de camisinha, e o que faz com que as outras pessoas da relação, os outros gêneros da relação acabem tomando a pílula anticoncepcional, só que a pílula anticoncepcional não protege contra uma IST, ela protege contra uma gravidez não planejada, na grande maioria dos casos. É muito importante que os educadores, em parceria com a família, primeiramente orientem todas as formas de ajuda que os adolescentes podem receber. Então, mesmo que eles sejam menores de idade, eles ainda podem frequentar uma UPA, realizar frequentemente, caso sintam a necessidade, testes de IST. As UPAs se comprometem, mesmo com maiores quanto menores de idade, a manterem o completo sigilo e não divulgarem os resultados de forma alguma e já fazerem o encaminhamento médico e passarem as orientações medicamentosas caso seja necessário, caso algum teste dê positivo.
É muito importante abordar esse assunto de maneira a não estigmatizar e com muita normalidade, mostrando que sexualidade é algo praticado por todos, que é normal, que todo mundo passa por essa fase e que a descoberta de uma sexualidade, seja ela qual for, ela é normal também, mas que nenhuma sexualidade exclui a precaução a precaução contra uma relação perigosa. Então, fechando, o papel dos educadores seriam divulgar esses dispositivos que mesmo o SUS tem, que são totalmente sigilosos, e tentar criar um vínculo entre a família e a escola para aceitação de toda a sexualidade, possíveis causas de desentendimento que isso pode gerar, ou mesmo da contração de STs. E, assim, tentar fazer com que esses jovens se protejam mais, tanto de ISTs, gravidezes não planejadas e sexo não consensual.